Oi, tudo bem? Turma de Educação de Jovens e Adultos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para iniciar a nossa aula na Escola em Casa. É um prazer estar com você, Suzana Farias, sua professora de matemática. E hoje a gente vai concluir as 4 operações. Mas espera aí, concluir? As 4 operações terminam? Não, nunca termina. Mas aí a base da matemática, do que a gente tem estudado, são as 4 operações e a gente vai usar elas para a vida inteira, né? Nunca a gente vai conseguir se livrar da matemática. Até porque ela é uma aliada à nossa vida, a minha e a sua. Todos nós que somos trabalhadores da educação, trabalhadores da construção civil, dona de casa, né, empreiteiro, todos nós precisamos usar a matemática e usá-la de forma adequada. Por isso, concluímos hoje divisão. Então, nas estruturas multiplicativas, multiplicação e divisão, nós trabalhamos ela com operações inversas e hoje a gente conclui esse material, certo? Mas isso não quer dizer que ela se esgotou aqui, de jeito nenhum, a gente vai continuar. Pois bem, nós sabemos que a matemática está presente no dia a dia e vai continuar eternamente. E aí hoje a gente estuda estrutura multiplicativa com reagrupamento, ou seja, com resto. Não é? Às vezes a gente divide um valor e não consegue dividir ele totalmente. Por exemplo, se eu tenho R$ 2 para dividir para 2 pessoas de forma igualitária, eu posso dar R$ 1 para cada uma. Então, não sobrou nada, não tem resto nenhum. Mas se eu quero dividir de forma igual, por exemplo, uma maçã, por exemplo, claro que eu vou dividir ela na metade, mas eu não vou garantir que uma metade não seja maior do que a outra. Mesma coisa com o número. Nesse momento, nós vamos estudar o número com resto. Então, esse resto é o seguinte, se eu tenho R$ 1,12 ou R$ 1,05 para dividir para 2 pessoas de forma igualitária, eu vou ter que dar R$ 1 para cada um e o outro 5 centavos. Eu faço o quê? Então, esses 5 centavos que sobrou é o resto. Não é? Eu não tenho como dividir nesse momento 5 centavos. Então, esse resto que sobra aí a gente vai entender hoje na conta de divisão. Vamos lá. Sabemos que as estruturas multiplicativas, a divisão é a operação inversa da multiplicação, a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, sempre quando a gente fala de estruturas multiplicativas, vai incluir essas 2 operações. Então, na aula anterior, a gente falou da parte de multiplicação com reagrupamento e hoje a divisão com resto. Vamos lá. Sempre a gente vai recapitular o assunto anterior, porque uma matemática não está desvinculada um assunto do outro, não. Sempre está junto. Por isso que é importante essa base, aprender a compreender essa base, porque sempre a gente vai usar essas contas no dia a dia e para aprender outras coisas. Vamos lá. Vamos voltando um pouquinho. As estruturas multiplicativas são um conjunto de situações e conceitos que envolvem multiplicação, a divisão ou a combinação das duas. Falamos disso na aula passada. Essa divisão ela vai envolver dobro, metade, triplo, fração. Também eu falei na aula anterior que nós vamos estudar fração também. E aí a gente vai ver que fração nada mais é que divisão. Vamos lá. E aí quando a gente fala de metade, eu coloquei ali e estou recolocando para vocês, para a gente sempre fixar esse assunto. Uma metade de uma maçã, o dobro de uma maçã, que são 2, ou o triplo da maçã, que são 3. O símbolo da divisão é esse sinalzinho aí, um traço, com 2 bolinhas, uma em cima e outra embaixo, significa divisão. E na divisão, informamos em quantas partes uma coisa, um número, um objeto pode ser dividido. Coloquei aí para vocês os pontinhos pretos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 10 pontinhos pretos aí na tela. Em quantas partes eu posso dividir esses pontinhos? De forma que não sobre nenhum pontinho, nenhum fique de fora. Eu posso dividir ele por 10, ou por 2, ou por 5. No caso aqui, eu dividi por 2. Olha, eu posso separar de 2 em 2. 2, 2, 2, 2 e 2. Então, eu peguei os pontinhos pretos e dividi de 2 em 2. E eu encontrei ali o resultado de 5. Então, se eu pegar 10 e dividir por 2, vai dar 5. Um exemplo, se eu tenho 10 reais e vou dividir ele para meus 2 filhos ou meus 2 sobrinhos de forma igualitária, então eu vou dar 5 reais para cada um. Foi isso aí que aconteceu nessa conta. 10 pontinhos pretos, né, dividido por 2, encontrei 5. Eu posso também dividir esses 10 por 5, de 5 em 5. Então, eu peguei agora 5 pontinhos, dividi, e o outro também. Ou seja, agora é o contrário, né? Eu tenho 10 reais para dividir para 5 filhos. Vou dar 2 reais a cada um, de forma igualitária. Então, veja que eu posso fazer a divisão ali da forma como eu quiser. As 10 unidades dividir por 2, encontrei o resultado 5. Ou as 10 unidades dividir por 5, encontrei como resultado 2. 10 reais dividido para 2 pessoas, 5 para cada pessoa. 10 reais dividido para 5 pessoas, 2 reais para cada uma. Entende? Divisão é assim. Nesse caso, essa divisão ela foi justa, foi igualitária. Ninguém ganhou mais do que outro. Todos receberam um valor igual e não sobrou nada, não tem nenhum resto. Vamos adiante. A conta, se a gente for armar, e a gente precisa aprender a fazer a armação certa da conta, seria assim. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, eu não tive resto. Lembra que a conta de divisão a gente usa todas as outras operações? Veja que aí eu coloquei o 10 dividido por 2, achei 5. Mas aí eu faço uma conta de multiplicação agora. 5 vezes 2, 10, que é colocado ali embaixo do 10, do outro numeral 10. 10 menos 10, 0. Veja que nessa conta de divisão eu usei também a multiplicação e a subtração para essa conta. Entendeu o quanto é importante saber adição e subtração? Porque eu sempre vou usá-la nas outras continhas que a gente precisar fazer no dia a dia. Vamos lá. Os termos da divisão o 10 ali, representado de azul, é o dividendo. O 3, de verde, é o divisor. O resultado da conta, que é 10 dividido por 3, deu 3, que é de vermelho, é chamado de quociente. E o que sobrou, veja ali que teve um resto, que está de lilás, é o resto ou diferença. Preste atenção. Se eu tenho 10 reais para dividir por 3 pessoas, eu encontrei como resultado ali 3. Mas quando eu faço a conta de multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. Mas eu tenho 10 reais. Então, veja que a conta foi para lá de vermelho. Olha. 10 dividido por 3 deu igual a 3. 3 vezes 3, 9. Aí eu coloquei o 9 lá embaixo do 10. 10 menos 9, restou 1. Veja que nessa conta aí, ainda restou R$1 para a pessoa que foi dividir os 10 reais. 10 reais dividido por 3, deu 3 reais igualmente para cada um. Então, como resto, a gente teve o numeral 1, 0,1 que está ali. Veja que nos termos da divisão, a gente consegue ver direitinho o que é resto, que é a nossa aula de hoje. A gente vai entender por que é que sobra esse resto. E aí a conta, essa primeira continha aí já mostra. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, o resto, 1. E os termos da divisão é esse. Dividendo, divisor, quociente
e resto. O sinal da divisão, e aí a gente vai para a próxima conta. 10 dividido por 2, que foi o que a gente fez, deu 5. 5 vezes 2, 10, menos 10 menos 10, 0. Divisor, quociente, dividendo e resto. Nessa conta aí, o resto foi 0. Isso quer dizer que os 10 eu consegui dividir igualmente entre 2, que deu 5. Observe que na conta anterior, vamos voltar aqui, teve um resto 1. Então, 10 dividido por 3 deu 3. 3 vezes 3, 9, só restou 1. Mas no próximo, quando eu divido ele igualmente por 2, eu consigo encontrar 5. Então, 10 menos 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, veja que o divisor, o quociente, o dividendo e o resto foram 0. Eu dividi igualmente para todos, sem restar nada. Então, o dividendo 10, com o divisor 2, eu consegui um quociente de 5. Entende? Agora, esses termos a gente vai usar sempre, tá? Sempre a gente vai usar divisor, dividendo e quociente. Muitas vezes a gente não lembra. Quociente é o resultado da divisão. Então, quando alguém fala quociente, já sabe que é um resultado de algo que foi dividido, tá bom? Vamos lá. E aí a gente vai pensar um pouquinho nesse problema. Para fazer um bolo pequeno, Ana precisa de 5 ovos. Na geladeira, ela tem um total de 13 ovos. Quantos bolos dá para fazer? Vamos pensar um pouquinho. Se para fazer um bolo pequeno, Ana precisa de 5 ovos, e na geladeira dela tem 13, claro que mentalmente a gente vai conseguir fazer esse cálculo. A gente vai dizer, ora, se tem 13 bolos, 13 ovos, se cada bolo leva 5 ovos, eu posso fazer 2 ovos, 2 bolos. Tudo bem. Mas aí como a gente faz esse cálculo? Porque até onde a gente pode fazer o cálculo mental é fácil. Mas quando esse número passa a ser maior, eu tenho que saber fazer uma conta. E aí a gente vai ter algumas perguntas para resolver. Pergunta 1 é, quantos bolos dá para fazer? E a pergunta 2 é, será que sobrará algum ovo? Claro, né, que você já sabe que sobrou 3 ovos. Mas aí vamos fazer esse cálculo direitinho. São 10 ovos. Ela precisa fazer 2 bolos. 5 ovos para um bolo e 5 ovos para o outro bolo. Então, sobrou 3 ovos. Restou 6 ovos. Então, o resto é esse, 3 ovos. Mas aí, quando a gente desenha, fica fácil de entender. Mas aí a gente tem que saber fazer o cálculo, não é isso? Afinal de contas, matemática é compreensão do que se pede e o cálculo correto. Então, vamos fazer o cálculo. Vamos lá, a gente arma a continha, coloca o 13 e 5. Porque agora eu vou pegar 13 ovos e dividir por 5, que dá 2. 2 vezes 5, eu tenho 13, só posso dividir por 2, não é isso? 2 vezes 5, 10. Aí eu coloquei o 10 embaixo do numeral 13. 13 menos 10, 3. Ou seja, o divisor que é 5, o quociente foi 2, o dividendo 13 e o resto foi 3. Pronto. Essa é uma conta de divisão com resto. Vamos ver se mais na frente, vamos voltar só mais um pouquinho para a gente recapitular. O mesmo numeral, a quantidade de ovos, 13, foi colocado lá para 2 bolos, cada bolo levando 5 ovos. Então, a conta ficou assim. 13 dividido por 5, que deu 2. 2 vezes 5, 10. Aí o 10 eu coloco lá embaixo do numeral 13. Agora eu tenho 13 menos 10, que dá 3. Então eu tive 3 de resto.
Colocando os termos da divisão, eu tenho divisor, quociente, dividendo e resto. Veja que o quociente é a quantidade de bolo que dá para fazer com os 13 ovos, que era aquilo que a gente tinha pensado mentalmente. Pronto. As 4 operações são adição, subtração, divisão e multiplicação. A subtração é a operação inversa da adição e a multiplicação é a operação inversa da divisão. Entende? Vamos lá. E a gente fecha a nossa aula terminando aquele texto que a gente falou desde o comecinho de nossas aulas. É um texto sobre Rubem Alves, né, Mário de Andrade, desculpe, e Minha Alma Está em Brisa. Esse texto fala de uma pessoa que ganhou doces. E nos primeiros doces que ele comeu sem nem se preocupar se ia acabar ou não. E depois, de repente, quando ele percebe que os doces estão acabando, ele começa a comer devagarzinho. Igual quando a gente ganha uma coisa bem gostosa, que vai comendo e depois, quando percebe que está acabando, a gente diminui. Depois ele diz que assim é a vida da gente, é como doce. E quando a gente percebe que a gente já comeu muito doce, ou seja, já passaram muitos anos de nossas vidas, a gente percebe o quanto é valioso esse doce. E aí no final ele diz assim, ó, meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com meus entes queridos e com minha consciência. Nós temos 2 vidas e a segunda começa quando você percebe que só tem uma. Ou seja, nós temos 2 vidas e a gente só percebe, olha lá, só percebe. Nós temos 2 vidas e a segunda começa quando a gente percebe que só tem uma. E aí entra a matemática aí, não é? Tenho 2 vidas, mas aí com o tempo vai passando, os dias vão sendo tão valiosos para a gente e a gente percebe que a gente só tem uma vida para viver. Então aproveita a vida, né? Já que a gente só tem uma, então vamos caprichar, estudar bastante. E enquanto a gente está vivo, também a gente tem que ter esperança. Esperança de melhorar, esperança de aprendizagem. E eu conto sempre com você aqui nas nossas aulas de matemática. Convida outras pessoas, se matricula, faz a tua matrícula numa escola, aprende. Nunca é tarde para a gente aprender. Eu conto com vocês, espero encontrar com vocês nas escolas aqui do nosso município, né? Contando com você a nossa alegria de nos reencontrarmos ou de encontrarmos e nos conhecermos. Tá bom? Um obrigado grande, multiplicado, né? Multiplicado por muitos para você dividir com outros. Um beijo no teu coração e até a próxima aula de matemática. Tchau!